Eu vi recentemente uma coisa que me chamou muita atenção e eu gosto de fazer nessa comparação com o que a gente faz também. Falam que o Henry Ford disse, não é comprovado, mas todo mundo fala que foi ele que falou, que na época que ele criou o primeiro carro, se ele tivesse perguntado para as pessoas o que elas precisam, o que elas queriam, elas iam falar cavalos mais rápidos. Então as empresas em volta iam fazer o quê? Tônico, bebida, comida para deixar os cavalos mais rápidos. As pessoas nem imaginavam o quão bom seria ter um carro na vida delas. Hoje em dia, isso eu gosto de comparar muito com o que a gente está vivendo em tecnologia hoje. Por que a Nova 8? Às vezes o cliente ele tá pedindo um cavalo mais rápido, só que a Nova 8, o foco dela, além de trazer, lembra, a inovação de ir atrás do que está acontecendo no mercado, olhar muito pro quadrante do Gartner lá, ele fala que toda a solução tem um momento, tem um pico que lá em cima chama euforia, depois ele estabiliza. E nessa euforia vira um caos, todo mundo querendo contratar e saber, a gente vê muito isso com IA hoje e outras tecnologias, a gente já passou também por essa fase. Pessoal, prazer, sou Gabriel Prevelati, hoje diretor de operações aqui da Nova 8, né? Para quem não me conhece, entrei aqui na Nova 8 bem no começo, eu costumo dizer que quando a estrutura aqui era mato, mas lembro que quando fiz entrevista aqui, eu tenho um background em redes, então eu estudei muita parte de redes e programação, e quando entrei aqui era o CEO, um vendedor e uma pessoa técnica, a gente estava bem no começo e hoje é um orgulho fazer parte desse time e ter aprendido tanto e ainda aprendo com todos desse time aqui. Estou aqui com o meu xará, está presente? Bom, vamos lá. Também, Gabriel, só de Gabriel. Requisito mínimo, né? Requisito mínimo para operações, Gabriel. Então, estou aqui há aproximadamente 2 anos e meio. Eu venho um background mais de consultoria. Entrei aqui, inclusive, num projeto de consultoria, depois foi passando por outras áreas também. Uhum. E hoje estou aqui como tech lead aqui do time de operações. E é engraçado você comentar isso, né? Porque quando a gente começa a olhar anos atrás aí, a empresa e a evolução, e o quanto evoluiu em 2 anos e meio, imagina para você a evolução ao longo desses, 6, 7 anos, né? Já vi o hack ser trocado umas 3, 4 vezes, o hack de servidores ali. Sim, e isso é bastante interessante, né? A gente pega essa evolução e mais agora que está nesse processo de expansão, né? Processo de expansão para a América Latina, processo de expansão com os clientes nos Estados Unidos e também a Europa. Isso, bem legal, bem legal. Acho que essa é a ideia mesmo. A empresa não para de se inovar, vem do nome, né? Nova 8 traz um pouquinho essa ideia de algo que sempre se renova e eu acho que essa é a ideia, os valores da empresa, tá? Você comentou algo muito interessante, você vem de uma empresa também que é consultoria, certo? Você, background já de consultoria. Como foi para você sair dessa empresa de consultoria e entrar na Nova 8? O que você viu de diferente? Né? Uma empresa mais nova, quando você chegou aqui já tinha uma estruturação, mas que também está sendo moldada muito por como você traz isso. Eu costumo dizer que uma das coisas que eu mais gosto aqui da Nova 8 é você poder fazer aquilo do seu jeito, sem perder a essência de aprender com quem está do seu lado, aprender com quem já tem experiência, né? Mas ter a liberdade de fazer acontecer do seu jeito. Como foi para você trocar? Você saiu de uma consultoria e entrou para, né, digamos assim, uma outra área de consultoria também. Sim. Hoje, se a gente for para pensar, hoje a consultoria, existe o papel de consultoria que é atrelado ali à solução, então teve essa adaptação com relação à solução, mas que todo aquele background que a gente consegue durante os outros projetos de consultoria, que foram anos, a gente consegue trazer para cá. E eu acredito que o mais legal daqui é ser escutado. Então, a gente está conversando, a gente vai surgindo ideias, a gente consegue aplicar essas ideias, a gente consegue levar para dentro do cliente, e a todo instante a gente está sendo incentivado a trazer essas ideias para dentro de casa. Então, acho que isso é um papel bastante interessante, porque quando a gente está numa empresa maior, onde você tem diversas lideranças, diversos processos, para a gente poder trazer hoje para dentro de casa e conseguir aplicar uma coisa é um pouco mais difícil. A burocracia, né? A burocracia, exato. Se você perder, você conseguir ter mais agilidade na criação de processos, sem perder a segurança daquilo também, isso é bem legal. Hoje temos comitê, temos um processo de GMUD, que também é um processo muito utilizado em empresas muito grandes, mas que acaba sendo algo que atrasa na entrega, atrasa no processo. Aqui a gente consegue fazer isso de forma muito mais rápida. Muito mais rápido. Acho que isso é bem legal. Bem legal. E para você, qual foi o impacto que você sentiu quando você viu como funcionava o Centro de Excelência? Como foi para você isso também? A diferença, porque quando a gente trabalha muito na questão da consultoria, a gente vê o background de consultoria, a empresa te contrata a sua empresa, você vai lá, atua e você tem uma única pessoa. E quando a gente fala do Centro de Excelência, a gente tem uma diferença absurda, porque a empresa, o cliente, ele não contrata
uma única, exclusiva pessoa. Sim. Quando ele contrata a Nova 8 para algum tipo de vira um suporte, body shop, né? Se for desse jeito, vira um body shop. Exatamente. Contratando uma pessoa. Você acaba tendo tanto contato com a empresa cliente que não tem eu vou ter que treinar essa pessoa, empresa. vou ter que moldar essa pessoa, vira um body shop, de fato. E é o que a gente não faz. É o que a gente não faz. E quando a gente fala centro de excelência, esse é o nosso maior diferencial, né? Nenhum cliente ele contrata uma única pessoa, ele contrata todo o centro de excelência. Então, um grupo de especialistas ali para melhor atendê-lo. Exato. E é legal, eu gosto dessa parte do centro de excelência, porque é uma das coisas que mais me faz me apaixonar por esse processo, que é eu consigo juntar num ritual interno uma pessoa que é júnior e está acompanhando a atuação de um cliente e uma pessoa que é especialista e já atua um tempo nesse cliente, no cliente XPTO, e ela consegue trocar informação uma com a outra, né? Então tem os rituais nossos que a gente junta toda a galera e cada um traz a sua experiência individual em cada cliente e compartilha ali com todo mundo. O pessoal, olha, eu fiz isso aqui em tal cliente, deu certo. Esse processo aqui funciona muito bem. Meu cliente está saindo desse processo indo para esse. Essa é a equipe que a gente chama de equipe de consultoria. E isso se mistura também com a operação, né? Vamos separar como chamar de operação, tá tudo embaixo do centro de excelência, mas a operação que é quem atua com diversos clientes. Eu tenho uma carteira de cliente, então eu tenho níveis de atendimento ao cliente, eu tenho uma carteira de cliente, e essa operação também ouve essa experiência que a pessoa tem num cliente dedicado, né? E essa troca de informação entre eles faz com que eu quebre todo o paradigma que eu teria num body shop. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu tô aqui no meu cliente XPTO e eu preciso levar uma boa prática para ele, acho que isso aqui vai funcionar e eu consigo validar isso dentro de casa. Pessoal, peraí, preciso falar aqui uma coisa, o cliente tem esse cenário aqui, todo mundo já sabe o cenário de cada cliente, eu preciso levar uma boa prática, estou pensando nisso, todo mundo de acordo, com base, né, na WASP, com base no que seja, todo mundo de acordo? E aí tem aquela discussão que eu acho uma discussão muito boa, que é aquela pessoa que tem 6, 7, 8 anos de empresa falando, cara, segue por esse caminho aqui que eu acho melhor, por quê? Isso, e a pessoa vai aprendendo, entendendo qual caminho seguir. Sim. E aí volta um pouquinho aquilo também de eu tô aprendendo com a experiência do meu colega sem perder a essência de fazer do meu jeito, entendeu? Exato. Ter o meu toque aquela ali liberdade ali de atuar de uma forma a trazer novas ideias. Exato. E eu acho que antes da gente começar a entrar um pouco sobre o centro de excelência, é explicar o que de fato é o centro de excelência. Uhum. Né? Então, o centro de excelência é todo aquele núcleo operacional da Nova 8. Né? Então, toda a parte de pós-venda. Então, a gente tem a parte de CS, a gente tem a parte de consultoria, como você comentou. A gente tem a parte de professional service, que é suporte e implantação. Né? Uhum. E isso é o que sustenta hoje toda a base ali, toda a nossa operação. E a comunicação com pré-vendas também. Você falou do CS, puxou um gancho para mim, que é pré-vendas também. Então temos a equipe também de pré-vendas e tem a troca de experiência com pré-vendas também. Sim. Então, nossa, eu tava fazendo uma demo, uma POC, peguei esse cenário aqui, pessoal de pós-vendas, pessoal do Centro de Excelência, já viram isso aqui? Já viram. A gente já viu, a gente vai te ajudar, ou quando troca a informação também. Pessoal, essa feature que o cliente está pedindo é bem nova, vocês de pré-venda já viram, já testaram, né? Já testei, já vi, me mostra. Então essa troca de experiência que a gente tem de forma muito rápida com o pessoal de pré-vendas, pós-venda, até mesmo o CS, o nosso CS hoje é bem técnico, né? Sim. A gente fala que por osmose, portanto estar ali no dia a dia, acaba sendo um CS bem técnico também, é interessante. Sim, exatamente. E eu acho bacana também, você comentou do Centro de Excelência como um todo, né? Eu acho bacana também a facilidade que a gente tem de comunicação aqui internamente também, né? Sim, é fácil, diferente de outras empresas, onde para eu chegar no diretor, eu tenho que passar pelo coordenador, gerente, enfim, você tem fácil acesso a todas as pessoas, né? Posso dizer por mim, eu entrei aqui na Nova 8, como falei, tinha um CEO e tinha uma pessoa técnica. Eu e essa pessoa técnica, a gente aprendia muito com os conselhos do próprio CEO. Sim. Então é uma pessoa que tem uma bagagem muito interessante, empresas multinacionais bem legais e tudo mais. E eu entrei aqui, eu tinha alguma experiência em redes, era a minha área de atuação, então eu migrei de área quando eu vim pra cá. Então meu conhecimento na área, especificamente, não era tão alto. Eu tava só na parte teórica e eu consegui aprender muita coisa com os conselhos de alguém que não era técnico, que me ajudou bastante, que era o próprio CEO. E aí você toca num ponto muito importante. A Nova 8 é uma empresa formadora de profissionais. Exatamente. Entendeu? Hoje, quando a gente fala em AppSec, a gente tem uma deficiência muito grande de profissionais qualificados. Uhum.
né? E a Nova 8, ela forma esses profissionais. Então, quantos profissionais surgiram aqui do nada? Você pega o caso do terno, foi comprar o terno e contratou o profissional. Temos esse caso do terno também, temos esse caso do terno. Você pega, por exemplo, vamos lá, uma implantação de um profissional da Nova 8 em um cliente. A pessoa vai ter que saber de muitas pontas de tecnologia para fazer a implantação. Eu estou lá com uma solução, temos no nosso portfólio diversas soluções de diversos tipos, tá? Eu vou fazer uma implantação. Então eu tenho que cuidar do CI/CD da pessoa, saber configurar. Muitas das vezes a gente não só fala como fazer, a gente vai lá e faz. Na maioria das vezes, na verdade. Então vou ter que configurar o CI/CD da pessoa. O cliente me vira e fala: puta, eu tô com problema no meu load balancer. Vou ter que ir lá configurar o load balancer dele também. Tô com problema agora no meu repositório. Vamos configurar no repositório? A gente vai lá no repositório. Quando a gente olha para o passado e soluções on-premise, tínhamos que configurar o banco de dados com o Apache da pessoa, subir o servidor web, o IIS em alguns casos, né? Servidor de e-mail tem que subir também para fazer uma solução de AppSec funcionar. Sim. Quando a gente olha para muitos clientes hoje, cada ponta dessa é uma área separada, entendeu? Eu tenho um especialista ali que é o especialista de load balancer, parte de cloud e tudo mais, né? E no nosso começo, e até mesmo hoje, a gente tem um pouquinho disso ainda, né? As coisas vão se facilitando, por isso que eu falo um pouquinho, né? O know-how a gente não perde, mas trazemos um pouquinho disso de temos que saber de tudo um pouco, né? Ser especialista naquilo que a gente se propõe a ser especialista, mas não deixar de saber o que está em volta daquilo, o que engloba aquilo, né? A gente não pode ficar à mercê do tempo do cliente ou do fabricante, e eu acho que isso é bem legal. Sim. Entendeu? Essa parte de formadora... Tanto que um ponto importante, quando você fala do tempo do cliente, a gente não necessita do tempo do cliente. Um ponto importante que é válido a gente comentar é o quanto os problemas são resolvidos dentro de casa sem a necessidade de a gente acionar os clientes. Fizemos esse levantamento. Acionar o suporte, né? O fabricante. Então muita coisa a gente consegue resolver dentro de casa antes mesmo de acionar. Então isso mostra a nossa capacidade técnica que a gente tem e o time qualificado que nós temos aqui dentro quando a gente fala da suporte e implantação de solução. Tanto que nós temos hoje um onboarding que foi mapeado, foi bem definido e foi validado em vários clientes. Então, uma solução hoje a gente consegue fazer uma implantação em 4 semanas, ou até menos, dependendo do cliente. Depende, tem mais rápido, depende muito da agenda do cliente para ter disponibilidade, para ter acesso àquilo, né? Mas sim, tem toda essa parte de já sabemos o caminho das pedras, digamos assim, né? No ditado popular, como fazer, né? Para todas as soluções que a gente tem hoje dentro de casa, e são modelos que a gente já testou, a gente já provou. A gente já implementou no cliente, a gente viu dando certo, a gente viu dando errado. Opa, sim, vamos corrigir isso aqui. Aprende com os erros. A gente viu dando errado. E essa separação é interessante. A gente temos clientes hoje muito grandes, gigantescos, meio de pagamento, a gente tem, né, bancos, a parte de cosméticos, banco e tudo mais. Enfim, exatamente. Né? E a gente viu que nem sempre o que funciona para um funciona para o outro também. Isso é interessante. Então, quando a gente bate o olho no cliente, vê o tamanho dele, qual processo ele tem dentro de casa, a gente já, beleza, a gente vai seguir esse processo, sabendo que a gente pode mudar para esse ou para esse, né, dependendo do que acontecer. Porque a gente já sabe mais ou menos qual vai ser a resposta do cliente pelo tamanho dele, pelo processo que ele tem. Quando a gente pega clientes mais novos, que nasceram há pouco tempo, bancos mais tecnológicos, por exemplo, isso acontece bastante em bancos mais novos, a gente vê que o processo é muito mais rápido. Sim. Entendeu? Então a gente consegue empurrar coisas que, cara, isso aqui parou, vamos para esse lado aqui, então que a gente vai contornar isso aqui. Né? Tem uma certa flexibilidade. É um ponto interessante que você comentou, né? A metodologia Nova 8. Isso é muito importante porque a gente tem, como você comentou, a gente tem grandes clientes na nossa base. Vamos vender isso? Esses clientes, vamos vender essa metodologia? Vamos vender, é isso. Mas beleza. Quando a gente, por exemplo, em consultoria, geralmente a Nova 8 ela é procurada para quê? Ela é procurada para estruturar uma área de AppSec do zero, reestruturar a área, ou fazer toda a parte da sustentação da operação. Então, sim, esses são os 3 frentes, as 3 vertentes ali de consultoria da Nova 8 hoje. E sempre quando o cliente procura a gente para prestar algum tipo de serviço, eles falam, cara, eu quero que vocês tragam para dentro da minha casa, para dentro da minha empresa, tudo aquela bagagem que vocês têm. O que funciona e o que não funciona. Como a gente está há muitos anos, a gente tem vários setores diferentes, áreas diferentes, empresas de grande porte, a gente consegue ter essa visão do que funciona, do que não funciona, como aplicar, em qual cenário eu vou aplicar uma certa estratégia. Então isso acaba que a gente consegue construir uma base ali enorme com base em toda essa experiência que nós temos. Trazendo um pouco do que eu falei de você ter a experiência individual e ela acaba sendo compartilhada dentro de casa. Eu acho isso bem legal. E agora, Santana, uma dúvida. Você que está aí como Tech Lead também, é um desafio seu. Eu estava na sua posição até pouco tempo atrás.
como que a gente ajuda os canais também. A gente falou muito de cliente final porque a gente vende essa bagagem. Hoje somos distribuidores, mas por muito tempo fomos revendedores, a revenda final. Como que a gente ajuda os canais com isso? A gente consegue levar esse know-how que a gente tem para os canais também? Com certeza. O canal hoje, ele não necessariamente precisa montar um time especialista em AppSec, que gera um custo. Então, a partir do momento que a gente tem ali o nosso canal, que é o nosso parceiro, que faz todo o processo de vendas, ele tem ali como apoio, que vai trabalhar muito em conjunto com o canal, o nosso time técnico. Então não precisa criar uma área para isso. Ele não precisa criar uma área, ele não precisa ter um time, ele não precisa gastar em estruturar um time, entendeu? Então ele tem toda aquela expertise. E a gente se preocupa em manter a operação do cliente, a gente se preocupa em ter aquele contato com o cliente, garantir o suporte, garantir a implantação, entende? Isso é interessante porque às vezes tem muitos clientes que não têm uma área de AppSec, mas tem clientes necessitando daquilo. Sim. Então a gente sabe o quão importante é o relacionamento do canal com o cliente final. Isso impacta muito na decisão final. Então muitos canais não têm, muita revenda não tem a área estruturada de AppSec, né? Ou qualquer outra coisa também que a Nova 8 se propõe fazer, mas eles não têm aquilo. E nesse meio tempo, eles não conseguem montar algo também, e o cliente está pedindo, cara, você consegue trazer para mim, me ajudar a atender essa demanda que eu tenho de AppSec? Então a gente consegue entrar para ajudar o canal nesse sentido, entendeu? Não, deixa que vamos fazer em 4 mãos, vamos lá. Eu te ajudo na parte técnica. Você já tem um relacionamento com o cliente, você precisa da licença e do atendimento, eu te ajudo nisso aqui também. Então a gente usa o nosso know-how e temos diversas formas para fazer isso. Temos um modelo dedicado, onde a gente pega uma pessoa do Centro de Excelência que fica 100% para aquele canal e para a base de cliente daquele canal, e banco de horas também. O que é legal, lembrando, mesmo a pessoa dedicada não é um body shop. Essa pessoa ela vai ter todos os rituais internos e vai trazer, pessoal, tô com um problema aqui, tô com uma dúvida, pessoal, olha que legal que eu fiz. E até complementando, já teve casos onde muitas das vezes o cliente estava passando por uma situação complicada, em algum cenário específico que a gente precisou alocar mais pessoas e a gente alocou mais pessoas para estar apoiando. E um outro ponto que é um diferencial se hoje o Prevelate está alocado em um determinado cliente, o Prevelate vai ter que sair de férias uma hora ou outra. Uma hora ou outra. Vai ter que sair de férias. Então a gente faz uma passagem. Exatamente. A gente começa a fazer uma passagem de conhecimento com um mês de antecedência. Então isso garante. Até mais, até mais, dependendo do processo do cliente. Isso garante que toda a operação do cliente não vá parar durante a gente tem um caso interessante, o cliente que o processo interno dele demora muito, mais de 2 meses para a gente fazer essa internalização de um colaborador. E as pessoas precisam sair de férias, como você falou. Então já tem a pessoa coringa ali, que é a pessoa que já conhece o ambiente. Exato. Todo mundo vai conhecer o ambiente do cliente, isso é fato, já te garanto isso. Mas uma pessoa coringa que já tem acesso, deixa o acesso em stand-by, e isso foi bom, o cliente gostou disso, quando a pessoa sai de férias, rapidamente ali você tem a cobertura da pessoa, não perde esse tempo de, o cara vai ficar 15 dias de férias. Só para colocar a pessoa aqui dentro nova vai demorar 2 meses, eu perdi esses 15 dias da pessoa. Então isso é bem legal. Então a gente consegue cobrir, voltando, com certeza, toda a parte de atendimento ao cliente final, quando é necessário, e também do canal. O que acontece muito também, Santana, é o próprio canal falar, cara, vai lá, direto, vai. Eu não tenho a minha área de AppSec, eu não pretendo ter. Isso acontece muito. Isso é importante porque, você parar para pensar, a partir do momento que o canal ele tem um braço operacional que vai apoiar ele em tudo aquilo que precisa, o canal ele consegue focar na parte estratégica, de trazer clientes, de trazer novas oportunidades. Entendeu? Então ele consegue focar na parte estratégica enquanto nós apoiamos ele também. Por isso. E toda a questão de treinamentos, se o canal, eu sou um canal e eu tenho hoje o meu time técnico, a gente vai lá, vai treinar esse time técnico, vai apoiar esse time técnico. Exato. Entendeu? Fazer toda uma passagem de conhecimento. Isso já aconteceu muitas vezes. E é por isso que nós somos os únicos distribuidores de valor agregado mencionado no Market Guide da América Latina. Isso é o valor agregado. Eles chamam de VED, isso é o valor agregado. É o distribuidor ter a sua área ali de competência para conseguir atender tanto o cliente final quanto o canal que está ali envolvido. Exatamente. E um outro ponto tão importante é que muitos executivos que esteve em algum momento em alguma outra empresa que foi nosso cliente, às vezes ele sai de uma oportunidade para outra oportunidade e chama a Nova 8, pessoal, preciso de vocês aqui também. Então acontece muito. Não sei recentemente. Não sei quando vai ser postado os vídeos ou os cortes, mas na semana passada a gente teve 2 conversas assim de C-level saindo do cliente, falando, cara, consegue me ajudar aqui? A gente teve um que o cliente falou assim, eu não sei ainda o que a gente precisa fazer aqui, mas eu sei que a gente precisa fazer alguma coisa. Faz um assessment aqui, viu que a gente
precisa fazer, como a gente precisa evoluir. Os relatórios que você me trazia no cliente X, eu queria ver aqui também. Aquela visão de como eu tô, eu queria ter aqui também. Então, consegue me trazer isso? Isso é legal. Isso é valor agregado. Isso a gente não se perde. A gente sabe que quando a gente se prende muito à solução, então a solução teve um problema, o fabricante, a gente está numa onda de IA e todo mundo falando disso, e nossa, eu troco ou não troco, a solução me atende ou não atende, né? A gente sabe que o mercado muda muito rápido, sim, tá? Com certeza. E a gente tem esse cuidado de não perder a qualidade da nossa entrega, a excelência da nossa entrega, né? Com base em soluções ou não, né? A gente tem essa entrega nos dois lados, mostrar e não deixar que você compre uma solução, uma licença e entre em desuso, e não deixar também que a pessoa que você contratou para estar ali te ajudando também não está conseguindo entregar o que você precisa, o que você quer, né? Isso é muito importante, porque o nosso papel também é de entender o que o cliente busca. Que nem você comentou, muitas vezes o cliente não sabe o que ele está procurando no mercado. E dependendo se ele for para uma outra empresa, a empresa vai querer passar para ele algo que não vai resolver o problema dele. Então, assim, meu amigo, antes de você entrar talvez com uma solução, que nem já teve clientes, eu quero uma solução, mas eu não tenho capacidade ainda de suprir essa solução. Então, vamos entrar, vamos fazer um assessment, vamos entender como está o ambiente de você, passar um diagnóstico para você. A gente teve um caso, inclusive, que a gente está estruturando toda uma área de AppSec dentro do cliente. Cara, o que a gente vem fazendo ali e a quantidade de entregáveis que nós tivemos em longo de 6 meses foi, assim, absurdo. Coisa que eu não vi em outras consultorias. E o cliente queria, vamos fazer isso, gente, calma, não é assim, vamos voltar alguns passos para trás, né, para fazer dessa forma. Eu acho isso é bem interessante. Então, para a gente fechar aqui, então, por que o cliente ele deveria contratar o serviço, porque ele deveria contratar o Centro de Excelência da Nova 8? O porquê disso? Tá, legal. Bom, eu vi recentemente uma coisa que me chamou muita atenção e eu gosto de fazer nessa comparação com o que a gente faz também. Então, algo que falam que o Henry Ford disse, não é comprovado, mas todo mundo fala que foi ele que falou, que na época que ele criou o primeiro carro, se ele tivesse perguntado para as pessoas o que elas precisam, o que elas queriam, elas iam falar cavalos mais rápidos. Entendeu? Então as empresas em volta iam fazer o quê? Tônico, bebida, comida para deixar os cavalos mais rápidos, tá? As pessoas nem imaginavam o quão bom seria ter um carro na vida delas. Hoje em dia, eu fui para São Paulo hoje, peguei um trânsito de uma hora, falei, nossa, culpa do Henry Ford. Mas se fosse cavalo, a gente já tem um espaço maior aqui. Mas isso eu gosto de comparar muito com o que a gente está vivendo em tecnologia hoje. Por que a Nova 8? Né? Às vezes o cliente está pedindo um cavalo mais rápido, só que a Nova 8, o foco dela, além de trazer, lembra, a inovação de ir atrás do que está acontecendo no mercado, olhar muito para o quadrante do Gartner lá, ele fala que toda solução tem um momento, tem um pico que lá em cima chama euforia, depois ele estabiliza. E nessa euforia vira um caos. É todo mundo querendo contratar e saber. A gente vê muito isso com IA hoje e outras tecnologias que a gente já passou também por essa fase. Né? Então, por que o Centro de Excelência? Porque a gente faz esse papel para você, de ir atrás, de estar... Semana que vem, daqui 2 semanas, a gente está num evento super importante, que é a Black Hat, vendo o que tem de novidade, o que os clientes estão falando, e tem várias reuniões marcadas com empresas, parceiras e clientes. Cara, como estão fazendo? E aí, o que você está tendo de visão em relação a isso aqui? E sobre a solução X, sobre a solução Y? Entendeu? A gente tem muito contato na Europa, muito contato nos Estados Unidos, quando a gente troca essa figurinha de e aí, já passou a fase aí? Ainda tá começando? Como que tá? Aqui tá assim, assado? Então a gente troca essa figurinha também. Então o cliente, ele ganha esse papel que a gente faz por ele, de além de todo esse conhecimento compartilhado, a gente faz o dever de casa pra ele do tipo, cara, eu sei que você quer muito isso, vai por mim, não é o momento. Isso aqui não é para você agora, ou isso aqui vai cair rápido, ou isso aqui não vai resolver o problema que você acha que você tem, entendeu? Então eu acho que além de todo o trabalho que a Nova 8 faz dentro do Centro de Excelência, de levar esse conhecimento do que você precisa fazer, como precisa fazer, e eu faço para você também, né, a experiência individual, a gente também faz esse papel de casa que é muito difícil para um cliente grande fazer, um cliente final fazer, que é se inteirar no que está acontecendo no mercado, qual é a nova tecnologia que eu preciso. Eu ouvi de muitos CISO há pouco tempo atrás, tipo, cara, o meu CEO ou o meu CTO está pedindo muito solução tal. Cara, eu conheço o ambiente, a gente montou isso aqui do zero, o resultado está sendo excelente. Você acha mesmo que você precisa disso? E por que você acha? Não, eu não sei. A gente ouviu esses dias. Ele só está com medo de ficar de fora. Cara. Exatamente. E um outro ponto muito importante é a confiança que o cliente tem e nesse relacionamento com a Nova 8. A gente comentou no cenário onde o executivo ele sai de uma empresa onde ele tem contrato com a Nova 8, ele vai para uma outra empresa e também quer levar a Nova 8. E eles confiam a ponto de muitas coisas falarem, pô, Nova 8, o que vocês acham disso? Uhum. E não só isso, a ponto, Nova 8, eu preciso contratar
essa solução, mas eu não quero contratar de qualquer distribuidor. Vocês conseguem Exato. fazer o intermédio da solução? Porque ele sabe que a gente tem um papel muito rigoroso de, quando a gente vai analisar alguma solução, tem que ter alguns requisitos. Tem que ter algumas coisas que a gente precisa passar nesses critérios pra gente falar, ó, essa solução faz sentido a gente trazer pro Brasil, por exemplo, trazer pra América Latina. A gente faz muito, tem uma área aqui dentro que faz só isso, tá? O que vale a pena a gente trazer pro Brasil ou não, né? E pra fechar, eu lembro muito, na verdade, há poucos anos atrás, quando a maioria dos clientes eram on-premise, a solução de SaaS e tudo mais, e chegou a plataforma SPM, e eu ligava para os clientes e falava, cara, vem cá, a gente está disponível já, está em beta, queria muito que você testassem, porque no cenário de vocês, com a pipeline, o repositório, assim assado, a visão unificada, como o serviço na nuvem e tudo mais, vai ser excelente. Então lembro quando a gente fazia esse papel, que hoje está se repetindo para muitas coisas, mas a gente vai te avisar. A gente já está preparando vocês para o que vocês precisam de verdade. Entendeu? Não que vocês têm medo de ficar de fora de algo que vocês não sabem ainda como vai ajudar vocês. Sim, né? Exato. Acho que é isso. E um ponto também importante é o quanto a gente falou sobre os canais, a gente falou sobre o centro de excelência, mas falamos sobre os distribuidores, os fabricantes, na verdade. Por que um fabricante ele quer vir para a Nova 8? Cara, a gente é abordado direto no LinkedIn por diversas empresas que falam, pô, eu conheço a Nova 8, eu conheço o trabalho que a Nova 8 faz, a Nova 8 hoje está no Gartner e eu gostaria de apresentar a minha solução para a Nova 8. Isso muitas das vezes empresas gigantes que já estão no mercado há muito tempo falam, eu quero estar com a Nova 8. Porque reconhece que a gente tem todo esse perfil, toda essa capacidade técnica de suprir e muitas das coisas a gente consegue resolver dentro de casa antes mesmo de envolver o fabricante. Então isso para o fabricante é muito bom. Ter a Nova 8 como distribuidor da sua solução é muito bom. Porque você tem toda essa equipe que a gente acabou de comentar, todo esse centro de excelência. E tem todo o trabalho nosso de filtrar, o que realmente vale a pena, para não sujar até a Nova 8, então vale a pena a gente mostrar, a gente trazer para o nosso portfólio, agregar no nosso portfólio, que realmente vai levar valor para o cliente. Então tem todo esse estudo que a gente faz também de testar, a gente já conhece o mercado brasileiro, base de cliente gigantesca, então para quem se encaixaria, para quem não se encaixaria, então a gente tem também todo esse cuidado. Né? Não. Fechou? Fechou, é isso. Valeu.